Olá, pessoal! Hoje o assunto é analisando e compreendendo a liderança. Aí está uma pergunta muito importante, tanto para os líderes quanto para os liderados, pois a forma com a qual a liderança é demonstrada em uma empresa está então diretamente relacionada com a conquista das metas e objetivos para curto, médio e longo prazo. De fato, em determinados momentos da vida, é normal tornar-se líder de algo, quer por sua habilidade ou pela posição ocupada, seja o líder de uma família, de um grupo, na faculdade ou até o síndico de um condomínio. Embora os cenários sejam totalmente diferentes, a capacidade de liderança é igualmente importante. Falando sobre a parte corporativa, o desenvolvimento da liderança, inclusive, é algo que não deve se aplicar apenas a profissionais de chefia e gestores, né? Como mostram aí vários estudos. E de acordo com os diferentes trabalhos, a maioria das empresas, elas acreditam ser importante melhorar as habilidades de liderança em todos os níveis da organização. A realidade, porém, ainda está aquém disso. Entre a maioria das empresas que acreditam nisso, apenas 5% começaram a aplicar ou aplicaram alguma estratégia para melhorar as habilidades de liderança na empresa. Isso é algo que nem sempre passa pelo planejamento de uma empresa, independentemente de qual seja o seu porte ou segmento, mas que deveria ser uma prática mais comum. Afinal, não é raro que as posições gerenciais sejam assumidas pelos próprios colaboradores da equipe. É preciso ressaltar também o grande impacto que a liderança causa em toda a empresa, que idealmente deve ser positivo. Porém, estatísticas também não faltam, né, para comprovar aí como um perfil de liderança inadequado pode prejudicar e pode ser prejudicial às empresas. Por exemplo, em uma pesquisa feita com 1.000 colaboradores, 91% afirmam que a boa comunicação é uma habilidade crítica que falta em seus líderes. Ficou claro aqui como uma boa liderança pode ser bastante frutífera em qualquer negócio, mas que, por outro lado, uma liderança deficitária tem grandes chances de causar sérios problemas, os quais, por sua vez, pode afetar toda a organização da produtividade dos colaboradores ao seu faturamento. Qual é, então, o papel de um líder? Essa é uma pergunta bastante comum, não é mesmo? Já que o papel de um líder ajuda a definir como deve ser a sua conduta perante as relações com seus liderados. Porém, não existe aí uma resposta definitiva para isso, né? Já que ela pode variar de acordo com uma série de variáveis, como as seguintes. Vou apresentar para vocês. Nós temos então aqui a primeira, refletir sobre o seu papel. Podemos definir que o primeiro papel do líder é saber refletir sobre qual é o papel do líder em cada um dos momentos da sua vida. Pergunta esta que deve ser revisitada, né, constantemente. Uma dificuldade que a empresa tinha em seu início pode não existir mais quando ela amadurece. Da mesma forma, novos problemas devem surgir com o crescimento do negócio. Com a devida reflexão, ele entenderá a forma que deve agir de acordo com a atual situação da organização, ok? Próximo item é definir a cultura organizacional. Um líder, ele é responsável pelo desenvolvimento da cultura organizacional dentro do seu time. De maneira simples, podemos dizer que a cultura é o que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Um exemplo claro é que quando alguém do time de vendas recebe uma resposta agressiva do cliente, o tom de sua resposta dependerá de como foi estabelecida a cultura daquela empresa. Neste caso, em especial, o ideal é que seja uma resposta branda, tranquila, respeitosa, refletindo a imagem que a empresa deseja passar. Por isso, pessoal, é fundamental
Fundamental construir uma cultura em que as coisas acontecem de acordo com o que tiver sido definido, mesmo em situações cotidianas, sem a presença aí do gestor ou de outro colega da equipe, certo? A definição da cultura, então, é de grande responsabilidade, né? Claro, ela influenciará na maneira positiva ou negativa de quem está ao seu redor. Próximo item que nós vamos falar é sobre ter uma boa comunicação. Claro, os líderes são responsáveis por construir uma visão muito clara para o seu time. Afinal, a equipe deve saber constantemente onde a empresa está naquele momento e onde ela deseja chegar lá no futuro. Caso uma pessoa esteja remando em um sentido diferente do que o time está indo, isso tende a se transformar em um grande problema, já que afetará na produtividade da equipe e, por consequência, na qualidade de seus resultados. Cabe aqui, pessoal, trazer destaque para a comunicação entre os pares, né? Ou seja, entre os gerentes e os gestores de uma mesma área, o que permite aí um bom alinhamento e direcionamento para, assim, conseguir então orientar toda a equipe rumo ao destino desejado. Com uma boa comunicação, todos saberão para onde devem remar, né? O que maximiza o potencial de cada colaborador e de toda a equipe rumo aos seus objetivos, sejam os de curto prazo ou aqueles mais distantes, certo? Olha só, trazer pessoas incríveis para a equipe. Também é papel do líder encontrar pessoas fantásticas, diversas, né? E que estejam aí alinhadas à cultura da empresa. Se todos contratarem da mesma maneira, as chances de que os colaboradores tenham aí um ótimo encaixe com o perfil da companhia serão muito maiores. Além da contratação, também é importante desenvolver e estimular os novos contratados, encontrando um ponto comum entre os sonhos da empresa e os de cada colaborador, ok? Este, de fato, então, é um grande desafio. Saber qual é o sonho de cada colaborador que trabalha com ele, sem misturar com os sonhos das outras pessoas, ok? Pessoal, assim, o líder, ele poderá ajudá-los a realizar cada um deles para que o estímulo seja mais funcional possível, ok? Por hoje é só e até mais!